E aí, gurizada, como é que vocês estão? Aqui é o Prof. Juan. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, sadios, e espero que todos estejam com saudades das nossas aulas, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, quem vai aparecer vai ser meu caderno, vai ser o meu lápis e alguns dedinhos meus, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre língua portuguesa e nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. O que são e para que servem. Todos vocês já viram alguma vez o professor escrevendo no quadro ou em alguma folhinha um desses 3 pontos que estão aqui dentro do quadradinho laranja. Bom, nós temos 3 pontos para falar hoje. O primeiro deles é o ponto final, que é usado no final de frases afirmativas. Esse ponto aqui nós usamos todos os dias. Sabe quando? Quando a gente acaba de escrever a data. Lembra que a gente coloca lá alvorada, dia tal do mês tal de 2020? Depois de 2020 tem o quê? O ponto final. Isso aqui parece uma bolota final, né? Mas depois nós vamos usar ela numa atividade que vocês vão entender bem, né? Ela é usada no final de frases afirmativas, quando eu falo para afirmar alguma coisa, alguma informação, né? Para dizer uma coisa com certeza. O outro ponto que a gente tem é o ponto de exclamação. Ele é usado no final de frases para exclamar ou exaltar o que foi dito ou lido. Prof, o que é exclamar ou exaltar? Exclamar ou exaltar é falar com vontade, né? É falar com alegria, com entusiasmo, né? Ou quando está assustado, quando está admirado, né? Está espantado com alguma coisa, a gente usa o ponto de exclamação. Por exemplo, acabou a quarentena! Eu estou falando com entusiasmo, então eu vou usar o ponto de exclamação, que é esse aqui, ó. O ponto de exclamação, que é aquela bolinha e o risquinho para cima, né? Como está aqui também. Depois, nós temos o ponto de interrogação, que é aquele que parece um guarda-chuva invertido, um cabo de guarda-chuva invertido. Para que nós usamos? O ponto de interrogação é usado no final de perguntas. Quando a gente faz uma pergunta, lá no finalzinho da pergunta vai aparecer o ponto de interrogação, que é esse azul aí, ó, que parece o cabo de guarda-chuva. Por exemplo, quando eu vou usar o ponto final? O professor Juan está com saudade. Pronto, ponto final. Eu estou dando uma afirmação, estou confirmando, né, uma informação. Agora, uma frase que a gente possa usar o ponto de exclamação. O ponto de exclamação serve para exclamar ou exaltar o que foi dito ou lido. Então, nossa, vai chover! Então eu estou dizendo que vai chover, né? Estou assustado, né? Então eu estou exclamando o que eu falei. Então vou usar o ponto de exclamação. Ponto de interrogação, que é usado no final de perguntas. Que hora será que é agora? Ah, eu fiz uma pergunta. Se eu fiz uma pergunta, lá no final dessa pergunta eu vou ter o ponto de interrogação. Certo? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com esses sinais de pontuação, né? A partir da leitura e a partir daquilo que a gente está falando. Nós só vamos identificar que ponto que nós vamos usar na frase quando a gente falar ela, ler e entender o que ela está dizendo para a gente. Por isso que é importante nós treinarmos a leitura todos os dias, né? Tentar juntar a letrinha, né? Consoante com vogal, né? E poder entender o som para depois ler toda a palavra, ler toda a frase e quem sabe um dia ler um livro grandão inteiro, né? Por isso tem que treinar todos os dias a leitura. Bom, agora nós vamos treinar um pouquinho esses sinais de pontuação aqui. Vou tirar o caderno. Eu vou ler para vocês a pergunta e vocês vão tentar adivinhar em casa qual é o sinal de pontuação que vai ali. Quem comeu o meu bolo? Essa frase, o que será que ela é? Será que ela é uma frase que vai ponto final, que vai ponto de exclamação ou que vai o ponto de interrogação? Quem comeu o meu bolo? Bom, eu estou fazendo uma pergunta. Se é pergunta, quem eu vou usar? O ponto de interrogação. Quem comeu o meu bolo? Ponto de interrogação, porque esta frase é uma pergunta. Foi a vovó.
Nossa, essas pessoas estão entregando a vovó louca de fome para comer um bolo, entregaram ela. Foi a vovó. E agora, que ponto será que vai? Foi a vovó. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Então o ponto de interrogação cai fora. Não vai ser ele. Será que eu estou exclamando, foi a vovó? Não, também não. Eu estou afirmando quem foi que comeu o bolo. Foi a vovó. Se eu estou afirmando, é o ponto final. Foi a vovó. Próxima frase. E a vovó respondeu, estava maravilhoso. E agora? Estava maravilhoso, aquele bolo maravilhoso. Eu estou o quê? Estou exaltando o que eu falei, eu estou exclamando o que eu falei. Então, vai o ponto de exclamação nesta frase. Estava maravilhoso. Outra frase. Nossa, o gato sumiu! Vixe, olha só, gato arteiro, hein? Sumiu. O que eu tô querendo dizer nessa frase, né? Eu tô falando com entusiasmo, tô falando, né? Um pouco nervoso, até agitado, né? Tô exaltando, tô exclamando. Então eu vou usar o ponto de exclamação. Nossa, o gato sumiu! Próxima frase. Manuel tem 8 anos. Será que é uma pergunta? Eu falei como se fosse uma pergunta? Não, não falei. Eu falei aquela com animação, com vontade. Manuel tem 8 anos. Não, eu falei, Manuel tem 8 anos. Eu estou afirmando quantos anos tem o Manuel. Então vai o ponto final. Manuel tem 8 anos. Próxima e última. Será que vai chover? Essa é fácil, né, gente? Eu estou fazendo o quê? Eu estou perguntando. Será que vai chover? Se é uma pergunta, qual pontinho que é? O ponto de interrogação, aquele que parece um guarda-chuva. Certo? Essa atividade de hoje, essas frases de hoje, o prof vai mandar para vocês, tá? Para vocês poderem copiar no caderno e tentar colocar os pontos corretos nas frases corretas e depois fazer a atividade, certo? Mais uma vez, eu estou morrendo de saudade de vocês, ó. Muita saudade de vocês. Mas logo isso passa, a gente se vê de novo. Um beijão para vocês. Tchau!